Boa noite, família aprendizes. Esse vídeo do Haroldo tem uma grande vantagem que ele está contando a história da estrada de Damasco, que foi onde Saulo de Tarso se transformou após ver Jesus. E aí perguntou para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Porque nesta hora o Saulo de Tarso, na época, depois que virou Paulo, ele entendeu que toda a procura que ele tinha sobre espiritualidade, sobre religiões que ele conhecia, ele não sabia que Jesus viria na simples humildade que ele veio. Então ele perseguiu, matou, fez tudo aquelas coisas que os judeus fizeram contra Jesus, porque não aceitavam Jesus pobre, vamos dizer assim para você entender. Por quê? Porque, gente, as religiões do mundo sempre foram dominadas pelo fausto, pela riqueza. Então, todo aquele que era pobre não era filho de Deus, todo aquele que é rico era filho de Deus, então merecia isso aí. São tudo coisas de ranços que nós tínhamos no nosso passado. E aí ele explica muito bem mesmo do livro Libertação, que é livro está lendo para nós comentamos o capítulo, né? Justamente sobre o que? Do Gregório, aquele chefe das trevas lá, que apesar de todo o erro que ele fez, hoje ele está realmente bem avançado. Por quê? Porque aquilo que nós fizemos de bom em nossas vidas não é esquecido, é contado como tempo. E a partir do momento que a gente começa a decidir, como ele falou, que é a reforma íntima, a gente começa a melhorar mesmo, ninguém segura a gente. Por quê? Porque a gente vai caminhar com certeza que estamos trabalhando certo, porque se até hoje nós temos as nossas certezas em conquistas materiais, estudando, se dedicando e ter resultados, imagine na parte espiritual. Essa universidade espiritual, gente, ela é fantástica, porque ela engloba numa encarnação só, se a gente quiser, todos os conhecimentos necessários para a gente viver na carne. Claro que o nosso passado, o nosso futuro, isso aí está tudo dependendo e está esquecido para nós. Então, todas as conquistas que nós temos agora, no dia de hoje, nessa transição, principalmente, se a gente trabalhar com amor, com carinho, vendo todos os olhos de ver e ouvido de ouvir, na parte espiritual, então a gente vai começar a entender que todos nós erramos. E esses que estão errando hoje vão sofrer amanhã pagando com sofrimento. Aqueles que já fazem o bem vão já curtir as bem-aventuranças. Mas uma coisa nós temos que entender, gente, esses vídeos servem para que a gente possa adaptar no dia a dia. É aí que nós encontramos a nossa famosa dificuldade de reforma íntima. Porque a reforma íntima, muito cobrada pelas religiões, é muito duro de você entender. Mas a gente sabendo que dá um sorriso para a pessoa, alegria pela vida e otimismo, e ver todos com nossos olhos de bonitos, né? Tudo que está na natureza, então a gente vai entender que realmente nós não temos que pensar em coisa negativa. Nós não temos que entrar dentro do nosso cérebro essas imagens que nós temos negativas e essas atitudes que a Terra está, que os grandes poderosos estão fazendo contra a humanidade e o povo em geral, porque eles alimentam a negatividade e recebem de volta através de quem? Dessas obsessões tão cruéis que a gente recebe desses irmãozinhos. Mas cabe a nós continuarmos como nós estamos, nesses estudos que só abrem os nossos caminhos, porque são gotas homeopáticas de aprendizado espiritual, mas sempre, a gente nunca esquecer, é a parte moral da doutrina espírita, que significa o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma página por dia só desse Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ver o quê? A colocação de Jesus, as máximas dele, a explicação de Kardec e os comentários dos espíritos responsáveis. Então é muita luz que nós temos no aprendizado e nós estamos caminhando. Então é só continuarmos nessa rota, né? Vamos agora às nossas vibrações para o encerramento.